Diga-me que você não entende de futebol sem dizer que você não entende de futebol. Essa porra dessa lista aqui. A IFFHS fez um ranking dos 10 maiores jogadores da história. E aí você se pergunta, por quê? Por que desse ranking agora? Mas a gente que é inscrito aqui no canal, a gente sabe o porquê, né? A IFFHS ficou com ciúme porque eu meti o pau na lista da France Football, da Bola de Ouro, e quis que eu metesse o pau na lista dela também. Então, eu tô te entendendo. Não se preocupa, tu vai conseguir o que tu quer, beleza? Você conseguiu. Então, vamos lá. Mais uma lista de melhores / maiores da história. E primeiro, não me venha com essa porra de é o melhor, é diferente de maiores, não sei o quê. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Essa viadagem de melhores, maiores, foi uma coisa inventada agora por esses jornalistas que, meu amigo, não existe isso. Quando você avalia um jogador, você sempre vai avaliar a qualidade técnica em conjunto com os títulos e com o desempenho dele em grandes conquistas. E é impossível avaliar só uma coisa ou só a outra. É sempre um conjunto. Você nunca vai ver ninguém falando que Vavá foi o maior centroavante da história. Apesar de ter sido o cara que talvez tenha um maior currículo. O cara que foi mais decisivo, que foi mais... Você vê alguém fazendo isso? Então, não me venham com essa porra de maior ou melhor. É tudo um conjunto. Então, destruído esse primeiro espantalho, vamos à lista. Primeira coisa que você nota, que chama a atenção, Messi em primeiro lugar. Obviamente. Segunda coisa que você nota, Cristiano Ronaldo em quarto. Então o que essa lista está dizendo é que nós estamos vendo aqui o primeiro e o quarto melhor jogador da história. De uma lapada só. Que sortudos, que privilegiados que nós somos, né? Enfim. E aí a lista continua com Cruyff, Beckenbauer, Ronaldo, Zidane, Di Stefano e com Ronaldinho Gaúcho em décimo, que é a outra coisa que também chama a atenção, que é um absurdo, Qualquer um sabe que isso é um absurdo. Então é isso que chama a atenção à primeira vista. E outra coisa que é notória são que, dos 10 jogadores, 5 desses jogadores, Messi, CR7, Zidane, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, jogaram nos últimos 20 anos de futebol. Então você pega, são 100 anos de história do jogo, são 100 anos só de Copa do Mundo, são 200 anos de futebol reduzidos aos últimos 20. Enfim, talvez seja natural que o ser humano sempre queira estar vendo uma coisa histórica, estar vendo uma coisa emblemática, e que faça, consequentemente, uma força absurda, uma forçada de barra absurda para se convencer disso. Então, nós somos uma geração que vimos o Messi jogar, nós não vimos Pelé jogar. Então é natural uma lista como essa. Você quer um exemplo? Maradona, na década de 90, pouco tempo depois que ele parou de jogar, fizeram uma eleição dessa online pela internet e Maradona foi eleito o maior jogador da história. Óbvio. Era uma geração que viu Maradona jogar, que tinha Maradona como ídolo. Então, coisa mais normal do mundo que isso acontecesse. Então, encerrado esse primeiro assunto, eu vou colocar aqui 2 frases para vocês, que são: o tempo é senhor da razão, que pode ser dita de outra forma, que seria: só o tempo torna algo ou alguém vencedor. Eu deixo também um pensamento de Schopenhauer, que é o seguinte: a verdade, ela passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Em segundo, ela é contestada por meio da violência. E em terceiro, ela é aceita como evidente. Então, por que eu trouxe essas frases? Para você entender o tamanho de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, só com o tempo a gente vai entender isso. Não tem como a gente achar isso agora. Por exemplo, para mim, Cristiano Ronaldo ele não vai ficar entre esses 10. Mas provavelmente ele fica nesse ranking hoje, nessa posição altíssima. Por quê? Porque é uma geração que viu ele jogar. Então, ninguém é falado gerações e gerações durante 50, 60, 70, 80, 100 anos sem ter sido foda. E vocês querem entender o porquê que eu tô falando disso? Eu vou citar aqui pra vocês grandes jogadores que jogavam até ontem e que hoje ninguém mais fala desses caras. Pra vocês entenderem como o tempo é cruel, como só o tempo torna aquilo ali uma coisa grandiosa, uma coisa vencedora. Então, vamos lá. Raul Gonzalez, Schweinsteiger, Paul Scholes, Peter Cech, que eu era muito fã de Peter Cech, Davi Villa,
Snyder, Forlan, Gareth Bale, que aposentou ontem. Rooney, Robin era um craque. Ribéry, Davi Silva, Fábregas, Fernando Torres. Meu irmão, são todos grandíssimos jogadores que a gente estava vendo até ontem jogarem. E que ninguém mais fala desses caras. Agora tu imagina daqui a 20 anos, quem é que vai falar de Fernando Torres, de Fábregas, de Rooney? Cara, você não vai falar. Diferente de nomes como um Ronaldo Fenômeno, um Romário, um Ronaldinho Gaúcho, um Rivaldo, um Zidane, um Buffon, um Maldini, um Xavi, Iniesta. Meu irmão, é só para vocês entenderem que daqui a 50 anos ninguém vai lembrar de 80% dos jogadores de hoje em dia, porque eles vão ser consumidos pelo tempo. E só vão ficar na nossa memória, no lugar cativo da nossa memória, aqueles que foram gigantescos, aqueles que foram lendas, assim, no mais alto nível. Então, feitas essas reflexões, vamos à lista e aos principais erros, na minha opinião. Então, primeiro erro. Pelé em segundo, com Messi em primeiro. Messi à frente dele. Cara, não existe um único critério para tu justificar isso. Não existe. Se tu vai comparar os títulos, os troféus, o desempenho em grandes jogos, tu pode, com uma forçada de barra absurda, com muita boa vontade, tu dizer que Messi se equivale a Pelé nesse quesito. Mas quando tu vai olhar para o jogador em si, os fundamentos em si, é uma discussão ridícula. Tu discutir isso é tu empurrar bêbado em ladeira, é tu bater em cachorro morto. Cara, é uma discussão ridícula. Tu vai chute. Você coloca só a perna esquerda de Pelé. A perna esquerda de Pelé fazia o que a perna esquerda de Messi fazia. O chute de Pelé só com a perna esquerda era um absurdo. Era uma precisão absurda. Era uma força absurda. Era perfeito. Era a perfeição aquilo ali. Isso pra não falar do chute dele com a perna direita. Aí só em chute. Voleio, bicicleta. Coisa que Messi não fazia. Aí você vai pra cabeçada. Perfeita. A cabeçada de Pelé. Messi não fazia isso. Aí você vai, batida de falta. Os dois batiam falta eximiamente bem. Aí passe. Os dois eram completos nesse quesito também. Mas você vai pra físico, pra drible, pra habilidade, pra controle de bola, pra... Meu irmão, cara, é uma discussão ridícula. Assim, beira o ridículo. Você fica tipo com pena, você tipo, cara, sério mesmo que tu tá querendo discutir isso, que tu tá querendo justificar isso? Enfim. E aí, o próximo erro, Maradona à frente de Cristiano Ronaldo. Maradona tem que estar à frente de Cristiano Ronaldo? Óbvio que tem. Só que quando você vê essa lista que Messi está na frente de Pelé, você pensa, peraí, que critério foi esse que colocou Messi na frente de Pelé, mas que não coloca Cristiano Ronaldo na frente de Maradona? Não coloca. Cara, você vê, não tem tipo, critério nenhum, não tem congruência interna na própria lista. Nenhuma. Porque, fora a Copa do Mundo, você vai pra ali, quem era mais completo? Cristiano Ronaldo era um jogador mais completo. Teve mais longevidade, teve mais tudo. Você vai colocar ali, tudo dele tá acima de Maradona. Menos a Copa, que é coisa pra caralho. Que é muito, muito, muito importante. Só que se a Copa fosse tão importante assim, Pelé tinha que estar à frente de Messi. Então, tipo, caralho, não faz sentido nenhum. A lista em si, ela se contradiz nela mesma. Vamos lá, pro próximo, não erro, mas um comentário aqui que eu vou fazer que é Cruyff. Cruyff em quinto. Eu não vou tecer uma linha sobre o que foi Cruyff como jogador. Um gênio, um craque, tudo. O problema é, de novo, que critério é esse que coloca Cruyff em quinto lugar e Zico não é citado na lista? Por exemplo. Por quê? A Copa do Mundo, então, não é importante, já que Cruyff está na lista. Ganhar a Copa do Mundo não é importante. Mas Cruyff fez uma Copa absurda. Zico também fez uma Copa absurda em 82. Então, tipo... E jogador por jogador, títulos por títulos, é muito equivalente, é pau a pau. Mas Cruyff, porque ele está em quinto lugar, e Zico não é nem citado na lista. Se fosse uma lista de 20, provavelmente eles não colocariam Zico também. Então, tipo, é ridículo, cara. É ridículo. O próximo erro, Ronaldo em sexto. O problema é Ronaldo em sexto? Não. O problema é Ronaldo em sexto e Romário, de novo, não ser citado. Qualquer um que entende de futebol sabe que Romário e Ronaldo é aqui. É
desempate ali por critério pessoal, basicamente. Mas é assim, é no limite. No limite. Qualquer coisa diferente disso é canalice. É canalice. Então, de novo, qual o motivo para Ronaldo estar em sexto e Romário não ser citado? Cara, a gente sabe o motivo. Ronaldo jogou a vida inteira na Europa. Romário não. É simples, qualquer idiota percebe isso. Beckenbauer em oitavo, que é uma piada de muito mau gosto. Não tem a porra de um jogador hoje em dia, que se equivale ao que era Beckenbauer como jogador na década de 70. Não tem um jogador. Di Stéfano, eu não colocaria entre os 10, mas enfim, não é nenhum absurdo. E Ronaldinho Gaúcho, em décimo, é um absurdo. Só para citar jogadores brasileiros, você tem Rivelino e Didi. Nenhum desses dois estão atrás de Ronaldinho, em critério nenhum. É ridículo colocar Ronaldinho Gaúcho acima de Rivelino e Didi. Mas é claro que ele ia estar à frente. Ele jogou na Europa. Para finalizar, Garrincha não está na lista. Garrincha não está numa lista entre os 10 maiores da história. É tu pegar a história do futebol, é tu mandar ajoelhar e tu dar um tiro de calibre 12 na cara dela. É isso. Garrincha, ele era o futebol. Garrincha, ele foi um dos maiores gênios da história do futebol. E tu discutir isso é porque tu é um animal, tu é um imbecil. Só a qualidade técnica eu colocaria ele aí. Mas tu quer título. 2 Copas do Mundo. Em uma dessas Copas, em 62, fazendo uma das maiores atuações individuais de um jogador na história das Copas, talvez só perdendo para Maradona em 86. Só perde para ele em 86. Então, cara, é uma injustiça, uma sacanagem que fazem com o Garrincha. E para citar outro jogador que não está na lista, para não citar só os sul-americanos, vou citar um europeu, que não está na lista e também é muito sacaneado, que é Gerd Müller. Esse também sempre é esquecido, e eu digo e repito sempre, Gerd Müller foi o jogador mais decisivo, mais monstruoso em finais na história do futebol. Na história do futebol. Foi Gerd Müller o cara mais decisivo. Vitorioso, ganhou todos os títulos que disputou, tudo. Tudo que o cara fala assim, Cristiano Ronaldo tem na carreira, Gerd Müller tem mais. Enfim, cara. Ah, mas você só critica porque você não faz melhor e tal. Cara, fazer uma lista dessa de 10, existe ali um certo tempo pra tu ter ali 99% de certeza. Nunca 100% de certeza sobre os nomes ali que tu vai escolher. Mas ali, se você fazer essa lista de 10, tem pelo menos ali 7 caras que eu sei que estariam na lista. Os outros 3 ficariam ali, dependendo do dia, você não tem como você cravar. Mas 7 que estariam. Pelé, em primeiro. Messi, Maradona, Garrincha, Beckenbauer. Esses 4, talvez ali brigando pelo segundo lugar. E mais 2, Zidane e Gerd Müller. Seriam esses 7. Os outros 3, aí podia ser Romário, Ronaldo. Não cravo eles entre esses 10. Não cravo. Poderia ser um goleiro, um Neuer, um Buffon, um Levi Ache. Se você citar um zagueiro, você poderia citar Figueroa, que foi o maior zagueiro da história. E se fosse citar outros atacantes, aí poderia ser Cristiano Ronaldo, Puskás, Di Stéfano, Eusébio. Meio campo, Cruyff, Zico. E de jogadores que ainda vão fazer sua história, mas que muito provavelmente vão entrar no hall aí entre os grandes, o Mbappé da vida. Mas é um tema para um vídeo futuro. Então digam aí o top 10 de vocês. Digam aí se vocês concordam, se vocês discordam, o que é que vocês mudariam no ranking. E o meu Dream Team de todos os tempos, o meu top 10 de todos os tempos, eu vou fazer aqui no canal, mas é assunto para outro vídeo. Então é isso, galera. Pra mim isso aí é um top 10 que é mais causar, que é mais... E é aquela coisa, você vai fazer uma lista de maiores bandas de rock e tu não colocar os Beatles em primeiro. Tu tá querendo o quê? Aparecer. Ou tu colocar um dos maiores enxadristas da história e tu não colocar Kasparov. Tu tá querendo o quê? Aparecer. Ou numa lista de maiores jogadores de basquete, tu não colocar Michael Jordan. Ou numa dos maiores músicos, tu não colocar Michael Jackson. Tu tá querendo o quê? Tu tá querendo forçar a amizade. É uma forçada de barra absurda. E aquela coisa, talvez seja só o reflexo do amor de uma geração com seu ídolo. Nada mais que isso. Mas é, acima de tudo, um escárnio, um cuspe na cara, um desrespeito com a história do futebol, vindo de um órgão que deveria zelar por ela. Então, é isso, galera. O bom dessas listas é que a gente pode falar aqui sobre os grandes jogadores da história. E aquela coisa, cornetar a lista é sempre muito bom. Valeu, galera. Até a próxima.